Uma classe média forte e próspera é fundamental para o sucesso e desenvolvimento de qualquer economia. Ela sustenta o consumo, possibilita muito do investimento em saúde, educação e construção civil, e permite a existência de serviços por meio de sua contribuição tributária, segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No entanto, em diversos países do mundo, a classe média tem visto seu padrão de vida estagnar ou cair, enquanto grupos com rendas mais altas continuaram a acumular renda e riqueza, diz a organização. Grande parte da classe média está financeiramente vulnerável, ou seja, se encontra incapaz de lidar com gastos inesperados ou quedas repentinas na renda e endividada. Quase 40% dos lares de classe média em 18 países europeus da OCDE estão financeiramente vulneráveis, índice que varia de 12% na Noruega a 70% na Grécia. E metade dos lares nesses países tem dificuldade em pagar suas despesas recorrentes. Os dados foram publicados nesta quarta em um relatório da organização sobre as dificuldades financeiras, os crescentes riscos e as pressões enfrentadas pela classe média. Chamado Under Pressure, Disguised Middle Class, sob pressão, a classe média espremida, em tradução livre, o estudo analisou dados dos 36 países da instituição e de países emergentes como Brasil e África do Sul. Ele mostra que em todas as gerações desde os Baby Boomers, nascidos após a Segunda Guerra Mundial, a classe média diminuiu e sua influência econômica enfraqueceu. 3 décadas atrás, a renda agregada dos lares de classe média era 4 vezes maior do que a renda agregada dos lares de renda alta. Hoje, essa proporção é menor do que 3. Segundo a OCDE, isso alimentou a percepção de que o atual sistema socioeconômico é injusto e que a classe média não se beneficiou do crescimento proporcionalmente à sua contribuição para ele. A instituição sugere a criação de políticas públicas que possam reverter esse quadro e aliviar as pressões sofridas por esse grupo, que é um motor do crescimento econômico e pilar da estabilidade social. Sociedades com classes médias fortes têm índices de criminalidade menores, maiores níveis de confiança e satisfação com a vida, além de maior estabilidade política e boa governança, diz Gabriela Ramos, responsável pela iniciativa de crescimento inclusivo da organização, na abertura do estudo. Na maioria dos países da OCDE, o excesso de endividamento é maior na classe média do que na população em geral e em muitos deles isso vem crescendo. Segundo o relatório, um dos principais motivos para esse endividamento da classe média foi uma alta no custo de vida. O custo dos principais serviços e bens aumentou muito mais rápido que a renda. A renda desse grupo demográfico cresceu mais devagar do que a renda de quem está no topo em cada uma das últimas 3 décadas. Nos países da OCDE, a renda da classe média cresceu 1/3 menos do que a renda dos 10% mais ricos. O estilo de vida da classe média normalmente é associado com certos bens e serviços e certas condições de vida, como moradia decente, boa educação e acesso a um bom serviço de saúde. No entanto, os preços de bons serviços de saúde, educação e moradia aumentaram muito acima da inflação, explica o estudo. A concentração geográfica dos melhores empregos fez com que o preço da moradia subisse muito nas grandes cidades. A moradia é responsável por uma parte cada vez maior dos gastos dos lares de classe média. Entre 1995 e 2015, ela aumentou de 1/4 da renda para quase 1/3. Além disso, a competição no mercado de trabalho pressiona os pais a investir mais e mais em educação, enquanto os serviços do setor se tornam mais caros. O economista Joelson Sampaio, coordenador do curso de Economia da FGV, Fundação Getúlio Vargas, explica que há mais um fator-chave para esse endividamento, especialmente no Brasil com mais dificuldade de acesso à renda, as pessoas acabam recorrendo ao mercado de crédito, diz ele. E quando deixam de pagar, a inadimplência aumenta o endividamento. Muitos lares acabam comprometendo uma parcela significativa da renda para pagar juros. Conforme os gastos suplantaram a renda, a capacidade de poupar da classe média caiu muito.
Ela despencou entre 2007 e 2010 e ficou estagnada entre 2010 e 2015. O Brasil se difere da maioria dos países da OCDE em relação ao peso de alimentação e vestuário tem no orçamento das famílias. Na maioria dos países da organização, comida e roupas correspondem a menos de um quarto dos gastos. Com o aumento do custo de vida e gastos crescendo mais rápido do que da renda, muitos lares de renda média têm dificuldade de chegar ao fim do mês. Alguns se tornaram financeiramente vulneráveis, e outros gastam mais do que ganham, diz o estudo. Outro fator que afetou essa faixa de renda nos últimos 30 anos é que oportunidades tradicionais de mobilidade social para a classe média foram diminuindo conforme o mercado de trabalho se tornou cada vez mais incerto, de acordo com o estudo. 1 em cada 6 trabalhadores de classe média faz um trabalho que corre o risco de automação, ou seja, de o trabalhador ser substituído por robôs, fator que afeta principalmente os países mais ricos. Nos 17 países da OCDE onde há dados disponíveis, apenas 8% dos lares são chefiados por trabalhadores em jornadas parciais. No Brasil e na África do Sul, no entanto, esse índice é de 24%. Além disso, nos países emergentes uma considerável porção dos lares de renda média são chefiados por autônomos. No Brasil e na China, essa fatia é de 20%. Embora permita maior flexibilidade em acordos de trabalho, esse tipo de trabalho fornece menos proteção trabalhista, menos direitos sociais, menos oportunidades de treinamento e menor previsibilidade de ganhos, todos fatores associados com as preferências da classe média, diz o relatório. O critério da OCDE para definir o que é classe média nos países estudados é classificar como parte desse grupo pessoas vivendo em lares onde a renda fica entre 75% e 200% da média nacional do país. Acima disso, os lares são considerados renda alta e, abaixo, são considerados renda baixa. O IBGE também leva em consideração a renda, mas é sua divisão baseada no número de salários mínimos, R$ 998, dividindo a população em 5 faixas de renda. A classe média compreende as classes B, renda entre 10 e 20 salários, e C, renda familiar entre 4 e 10 salários mínimos. Pelo critério da OCDE, a renda mínima anual por pessoa para ser considerada de classe média é de US cifrão, por ano e a máxima é de U cifrão, dados de 2016 ajustados com índices de paridade de poder de compra de 2010. Segundo a OCDE, definições de classe média que levam em conta a renda são particularmente adequadas para comparações internacionais, pois as informações são amplamente disponíveis, comparáveis e consistentes ao longo do tempo e entre países. Em quase todos os países da OCDE, com exceção de México e Chile, a maioria das pessoas vive nesse faixa média de renda média dos países da organização é de cerca de 61% da população na classe média. Nos países emergentes incluindo o Brasil essa porção é muito menor. Na China, a classe média é 48% da população. No Brasil, de acordo com os critérios da OCDE, a classe média é 44% da população. Menos pessoas fazem parte da classe média hoje do que há 3 décadas. A média caiu de 64% da população nos anos 1980 para os atuais 61%, o declínio que é atribuído principalmente ao aumento da pobreza. Em alguns países, essa queda foi mais evidente, como no Canadá e nos Estados Unidos, onde o tamanho da classe média caiu mais de 4 pontos percentuais, em Israel, onde caiu quase 7 pontos percentuais, na Finlândia, queda de quase 6 pontos, e na Suécia, diminuição de mais de 7 pontos. Apesar disso, essas nações continuam tendo uma grande porção da população nessa faixa de renda. A OCDE aponta que uma das principais preocupações da classe média tem sido seus filhos. A geração atual é uma das mais educadas, mas tem menos chance de conseguir o mesmo padrão de vida que seus pais. Preocupada com o futuro dessa faixa de renda que descreve como essencial para o bom funcionamento da economia e para a estabilidade social,
A organização apresenta políticas e iniciativas que podem aumentar as perspectivas e oportunidades para a classe média. Para Sampaio, da FGV, o primeiro passo para melhorar a situação da classe média no Brasil é propiciar caminhos para o país crescer e se desenvolver. No entanto, diz ele, o crescimento é essencial e necessário, mas não suficiente para resolver as crescentes pressões e dificuldades sobre esse grupo demográfico. Para isso, as propostas da OCDE poderiam ser aplicadas aqui também: tornar do sistema tributário mais justo, lidar com o crescente custo de vida, principalmente no mercado de moradia e educação, melhorar a formação de lares de classe média, reduzir o risco de excesso de endividamento e melhorar o acesso a oportunidades de negócios.